Meus queridos, não sei se vocês têm acompanhado a polêmica sobre Jessé Aguiar, o Eliseu Rodrigues e André Valadão. Jessé Aguiar afirma ou insinua que o André Valadão também é homossexual. E o que você verá nesse vídeo aqui, o que você vai ver nesse vídeo aqui vai te chocar. Queridos, vai chocar vocês. Eu quero falar pouco nesse vídeo, quero colocar dois vídeos de extrema importância, que vai revelar toda a verdade. O pastor Eliseu Rodrigues vai dar uma declaração que vai te impactar, E logo depois que eu colocar um vídeo aqui, é um vídeo surpresa, que esse vídeo é o mais revelador de todos. Mas antes de prosseguir, seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é um prazer. Deixa eu perguntar, como que você está? Tá bem? Seu coração tá feliz? Se você não estiver bem, que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te alegrar nesse dia, que seu dia vai ser uma bênção na presença do Senhor, certo? Queridos, eu vou deixar aqui, ó, a chave Pix aqui, que é o meu e-mail. Se você quiser abençoar esse canal com alguma quantia, abençoa, porque eu tomei a punição de direitos autorais aí, como vocês sabem, e você pode ver que meus vídeos não tá dando visualização. O canal, ó, tá, mas se você quiser contribuir, contribua com aquilo que Deus colocar no seu coração. Que Cristo te abençoe. Vamos lá. Eu quero dar uma pequena consideração aqui, depois deixar você assistir os vídeos na íntegra. Eu já segue a depois de ter se assumido de vez, gerou muita polêmica. E uma das polêmicas é ele tentar insinuar que o pastor André Valadão seja homossexual, certo? Da qual, na minha opinião, eu não acredito nisso. E não acredito mesmo nisso. Eu acho que o pastor André Valadão é sim uma pessoa, um homem de Deus que se levantou para falar a verdade e está sendo duramente criticado por isso. Mas tem um vídeo aqui que vai te impressionar sobre o André Valadão. Calma aí, que tem coisas escondidas que você não viu ainda. E depois disso aí, querido, surgiu muitas polêmicas, surgiu aí deputados querendo processar pastores por pregar contra o homossexualismo. Surgiu muitas coisas aí que, infelizmente, está triste. Nós não podemos mais citar a Bíblia, nós estamos correndo risco de ser presos ou processados por citar a Bíblia, aquilo que nós acreditamos. Queridos, o vídeo que você vai ver sobre o pastor Eliseu Rodrigues é muito importante, é muito importante. Deixa eu te dizer, quando nós falamos sobre o pecado da homossexualidade, é a mesma coisa que quando nós falamos sobre os nossos pecados. Eu já disse aqui no vídeo anterior, e você vai ver isso aqui mais pra frente, que é o seguinte: para o homossexual resistir os desejos com o outro homem, é a mesma coisa para mim, heterossexual, para eu, heterossexual, resistir desejo por outra mulher. Eu sou casado. Eu tenho que resistir. É a mesma coisa. Resistindo desejos da carne que não convém. Se eu tenho que resistir, eu sou crente, eu tenho que resistir o desejo por outras mulheres, às vezes que chama atenção, porque você sabe que o homem é assim. Nós temos que combater as nossas vontades carnais. Por que o homossexual não pode renunciar, não pode lutar contra as vontades e desejos dele? Nós falamos contra o pecado, não é contra gênero, nem contra uma ideologia, é contra o pecado. Veja esses vídeos aí. Você se encontra nessa condição de, às vezes, ter sentimento ou desejo por alguém do mesmo sexo, Jesus te chama a fazer a mesma coisa que ele manda outras pessoas fazerem. Marcos 8,34, está escrito o que lá? Quem quiser me seguir deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Assim como a pessoa casada, ela tem dificuldade em manter-se fiel a apenas a sua esposa, porque a pessoa veio da imoralidade, da noitada, das boates, pegava todas. E ela precisa renunciar a isso para ser fiel à sua família. Jesus exige do homossexual a mesma coisa que exige do hétero. A mesma coisa. Renúncia. Você acha que é fácil o hétero ser fiel à mulher da sua mocidade? Talvez a fraqueza dele não seja sexual, seja no dinheiro, na ira, nas palavras.
todos nós temos fraquezas. Tentado, não ceda. Tentação vem para todos. Ser tentado não é pecado. Apesar da Bíblia afirmar que somos tentados pelas nossas próprias fraquezas, naquilo que você não é fortalecido, não é discipulado, não renuncia, vai sempre te tentar. Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, o mesmo é para todos. Se alguém, sendo você homossexual ou não, sendo você hétero ou não, alguém, você é alguém? Sou. Então essa palavra é para você. Você não canta? Eu sou alguém. Olha, eu não sou ninguém não, eu sou alguém. Pois é, você é esse alguém que Jesus está dizendo. Você é alguém que precisa renunciar. Todo cristão é chamado a realizar sacrifícios, matando a carne, jejum, oração. Irmão, congregar é difícil, irmão. Fácil é ser desigrejado, irmão. Negar a si mesmo não é só ajustar o comportamento aqui e ali. Aqui na igreja eu vou ajustar o meu comportamento. Aqui na escola, que tem muito crente, eu vou ajustar meu comportamento. Negar a si mesmo é dizer não ao mais profundo senso de quem é você. Eu sou estourado mesmo. Eu sou valente mesmo. Eu sou folgada mesmo. Você tem que negar o mais profundo senso de quem é você por causa de Jesus. Às vezes é abrir mão da própria vida, ser fiel até a morte. Hebreus 12 diz assim: muitos de vocês não resistiram até o sangue contra o pecado. Por que você tem que ser capaz de abrir mão até da própria vida? Pela simples razão de que a vida não te pertence. O seu pênis não tem que controlar seu corpo. Não são seus desejos homossexuais nem sexuais que devem controlar a sua vida. É Cristo, gente. O camarada ser identificado, aceitar ser identificado, ainda dizer ter orgulho de ser identificado por causa de seus impulsos sexuais, que a Bíblia diz que é pecado, e aqui eu estou dizendo a você que se diz crente. O ímpio dizer que ele é homossexual, que ele é bi, isso aí é problema dele. Ímpio é ímpio. Deus não tem compromisso com o ímpio. Agora você, dentro da igreja, querer normalizar por causa... Você quer colocar o seu desejo acima da palavra. Você quer colocar seus impulsos carnais caídos acima da palavra. Tem cantor gospel dando apoio a gente que se declara gay crente. Não! Quando a Bruna Carla sofreu aí ataques, ninguém saiu em defesa da Bruna, pelo menos esses cantores que estão agora dando palavra de apoio a alguém que se diz gay ativo na igreja. Não, não e não. Meu Deus, as coisas estão invertidas. Aí você diz assim para mim, o evangelho é mais fácil para você do que para mim. Irmão, nós temos que desistir das mesmas coisas. Carne é carne. O meu desejo por outra mulher é também pecado quanto o seu desejo por alguém do seu mesmo sexo. É pecado. Tem que renunciar, tem que dizer não, tem que chorar na presença de Deus, tem que ir para o jejum, para a oração, meditar nas escrituras. Se a Bíblia diz que você vence pelo sangue de Jesus, você vence pelo sangue de Jesus. Se a Bíblia diz que você vence pelo poder do Espírito, você vence pelo poder do Espírito. Se você diz que não vence, você quer dizer que a Bíblia é mentirosa e você é verdadeiro? Biblicamente é o contrário. Seja todo homem mentiroso, seja Deus verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a seguir. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referi a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. O meu negócio aqui não é para ímpio. Daqui a pouco o pessoal vai querer me denunciar aí de novo, os esquerdistas, os fãs do Lula e da Janja. Mas eu quero que vocês acompanhem a live inteira. O que o texto está dizendo aqui, eu não estou falando aqui para ímpios, eu estou falando aos meus irmãos aqui, meu irmão, tu crente, que quer usar textos bíblicos do amor para normalizar aquilo que a Bíblia diz que é pecado. 1 Coríntios 5,9, eu não estou mandando aqui vocês se afastarem dos descrentes.
Senão vocês deveriam sair do mundo para evitar esse tipo de gente. O que eu quero dizer é que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive na imoralidade sexual. No capítulo 6 ele diz assim, versículo 9: os injustos não herdarão o reino de Deus, não se engane. Quem se envolve com imoralidade sexual, adora ídolo, comete adultério, se entrega à prática homossexual, ou são ladrões, avarentos, bêbados. Aí alguém diz assim, poxa, eu vi uma entrevista do pastor Silas Malafaia quando alguém disse, acho que foi aquela loira lá, como é o nome daquela loira que fala bem, com a voz bem grave? O senhor está colocando o homossexual e o ladrão no mesmo nível? Aí o Silas diz, não, eu estou dizendo que o leque da graça alcança a todos. Tem crente dizendo que não existe ex-gay. Toma vergonha na sua cara, irmão, vai ler Bíblia direito. Existe ex-ladrão, existe ex-adúltero, existe ex-bandido, ex-embriagado, existe ex-homossexual, tá na Bíblia. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados e declarados justos diante de Deus. Aí o cara fala assim, há muito tempo eu sabia que eu era, então por que você vem enganando a igreja? Não a igreja inteira, porque já teve gente que, ainda tem gente que tem discernimento de Deus. Você não engana quem ora, você não engana quem jejua, você não engana quem sentou contigo na mesa. Aí quer tirar onda sobre a igreja e querem que eu me cale, querem que os pastores se calem, querem que a igreja se cale. Se você fala de lá para cá, você vai ouvir daqui para lá. Como diz o pastor Silas Malafaia também, pode falar de Deus, pode falar do diabo, pode falar do Papa, mas não pode falar contra essa prática que a Bíblia diz que é errada. Eu prego contra mentira, eu prego contra adultério, eu prego contra prostituição, eu prego contra avareza. Aí eu não posso pregar contra a homossexualidade. Compartilhe esse vídeo. Adão e o erro. E falou, agora vocês ficam juntos e pode procriar. Deus abençoe. Fui. Ele não fez isso. Um dos maiores símbolos que a gente pode ter como Deus trata o orgulho é o próprio Lúcifer. E se voltar contra Deus em dizer que não precisa de Deus, vai totalmente contra aquilo que é óbvio. Deus não criou Adão e outro Adão. Quando você tem um dono, você não faz o que você quer, você faz o que o dono manda. João Calvino disse, um cachorro late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Por que medo se nós temos a palavra de Deus como fundamento na nossa vida? Por que constrangimento se nós temos que cumprir aquilo que a palavra de Deus diz? Deus odeia qualquer ação de orgulho. Escreve. Uma criança que cresce com um jeito afeminado é pecador, o que dizer? Não, todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. Uns pecando na área de homossexualidade, outros seja alcoolismo, prostituição, mentiras, né? E por aí vai. A verdade é que todos nós necessitamos da graça de Deus. Precisamos entregar a vida para Jesus e a partir de Jesus vivemos uma nova vida. Então não é sobre só uma área, mas todos nós, em algum momento da vida, precisamos dizer, Jesus, entra no meu coração, seja o Senhor da minha vida, reine na minha vida. E essa é a realidade que transforma a nossa história. É a partir daí que a gente vive um novo tempo. Como você lida com os ataques que recebe cada vez que fala a verdade? Uai, gente, você não fala a verdade com medo ou por causa de ataques e não pode deixar de falar por causa dos ataques. Você fala porque você tem um chamado. É a palavra de Deus, é o Evangelho. Né? Jesus ele não veio falar com as pessoas o que elas queriam ouvir, mas o que elas precisavam. Jesus falou do seu amor, Jesus apontou pecados, né? E trouxe transformação na vida de pessoas. E nós pregamos a palavra de Jesus, é o Evangelho. Ele tem que ser pregado por toda parte. Doa a quem doer, ou aceite aquele que crê. É o Evangelho. Sobre lidar com os ataques, o pregador da palavra, um pastor, ele não deve se comprometer. Ele tem que anunciar o Evangelho pleno. E essa é a minha oração nesses dias. Nesse mês de junho, então, onde existe tanta mensagem em uma agenda, tem que ser pregado o Evangelho pleno sobre o que está acontecendo. Quero ver todo mundo aí pregando. Vamos embora. E nesse mês de junho, esse mês de orgulho para muita gente, a gente vai estar falando sobre realidades pecaminosas na palavra de Deus,
Aquele que é crente, cristão e vive pela palavra de Deus precisa ter entendimento claro daquilo que Deus abomina, que Deus odeia. Então essa é a primeira mensagem de muitas que vêm nesse mês de junho aí para vocês. Corajoso, delicado ponto a ser tocado, mas precisamos separar o joio do trigo. Gente, desde quando tocar no assunto de pecado na igreja se tornou uma questão de coragem e de ser um assunto delicado? Jesus não teve nenhuma dificuldade, o apóstolo Paulo não teve nenhuma dificuldade. Por que você e eu deveríamos ter? Pelo contrário, é hora da igreja falar mais do que a Bíblia diz sobre pecado. Isso não é um privilégio de um ou de outros. Todos nós devemos falar nesse assunto também, em nome de Jesus. O Evangelho é sobre arrependimento, mudança, né? Não viver para si mesmo, não viver pela carne, mas pelo Espírito. Esse é o ponto, essa é a chave. Nesse mês de junho, a gente tem falado e vai continuar falando sobre o termo desse orgulho que tenta movimentar o mundo todo aí. Mas nós cristãos, você que é crente em Jesus, pela Bíblia, tem um princípio a ser seguido. É isso aí. Não quero perguntar e sim agradecer pelo seu posicionamento sobre esse mês. Eu espero que eu não seja o único. Muito pastor pregando sobre vitória, conquista, provisão, oração, glória a Deus por tudo isso. Mas eu acho que, mais do que nunca, é hora de se pregar também sobre pontos daquilo que move muito a sociedade nesses dias, move muito a nossa geração nesses dias. E esse é um assunto muito importante e deve ser pregado esse mês a respeito do que a Bíblia diz diante dessa agenda cultural que tenta movimentar o mundo inteiro, sendo que o cristão, aquele que crê em Jesus, ele tem um posicionamento. Então eu acho que é uma responsabilidade, né, de muitos pastores e líderes nos seus púlpitos, literalmente, lerem a Bíblia com a sua igreja, porque a igreja precisa cada vez mais de esclarecimento vinda do altar sobre aquilo que Jesus diz, né, que os apóstolos disseram pelo Espírito Santo. É isso aí. Quando você vai deixar de ser um trouxa homofóbico? Não, eu não sou homofóbico. Existem muitas pessoas na homossexualidade que frequentam a igreja da Lagoinha, frequentam muitas igrejas. Nunca agredi um homossexual, nunca impedi um homossexual de estar na igreja, nunca vou fazer isso. Prego o Evangelho e vou pregar e amar, pregar a palavra de Deus a todos, a todas as pessoas, independente da sua opção sexual, independente da sua raça, da sua condição financeira, né, condição cultural, o Evangelho tem que ser pregado. Não sou homofóbico, amo aquele que é homossexual, amo aquele que vive diante dessa realidade e que também precisa conhecer do Evangelho e aquilo que o Evangelho diz. É simples assim, esse é meu prazer, falar de Jesus para todas as pessoas. Então assim, tem ódio aqui não, só amor de verdade. Você acha que já estamos muito perto do fim dos tempos? Pô, gente, Jesus, quando foi assunto ao céu, já falou, ó, começou o fim dos tempos. Tem dia que eu acho que o mundo vai acabar hoje, amanhã. Tem dia que eu acho que vai demorar uns 500 anos. Então, depende. O negócio é ser fiel agora, crente agora, servir a Deus agora. Ele não sabe quando ele vai voltar, mas ele vem. Mas eu creio que está próximo. Eu creio que está afunilando. Ele também reposta vídeo do jovem humorista cristão Israel Targino, que comenta pronunciamento de Jessé Aguiar. Jessé Aguiar se assume publicamente, mas esse não é o maior problema. O maior problema é esse tipo de comentário aqui, ó. Se a igreja não te aceita, nós te aceitamos. A raiz do problema não está na sua sexualidade, mas na deturpação do que é o verdadeiro evangelho. Em Lucas 9:23, Jesus deixa claro que é o evangelho. Tome sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. O evangelho não é sobre o que você é, o evangelho é sobre o que você renuncia. E você é homossexual, mas quer seguir Jesus? Tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. E você é hétero, mas quer seguir Jesus? Tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Não é sobre sua orientação sexual, é sobre negar a sua natureza carnal, sendo você hétero ou não. Então comentários que dizem, se a igreja não te aceita, nós te aceitamos, porque se perdeu, cara. Perderam o real sentido do evangelho. Não é a igreja que não te aceita, a igreja te aceita sim. Só que se você quer ser um real seguidor de Cristo, você não pode ceder aquilo que é a sua cruz. E não estamos falando somente sobre homossexualidade. Qual é a sua cruz? É a pornografia?
derrama sobre o pé de Jesus, pega essa cruz, negue-se a si mesmo. É mentira, negue-se a si mesmo. É infidelidade, negue-se a si mesmo. Então para de atacar o Gessé. Ele conhece Jesus, mas se conhecesse Jesus verdadeiramente não tinha se assumido. Conhecer Jesus verdadeiramente não faz de você um santo que não tem uma cruz para carregar. E qual a diferença da cruz dele para a sua cruz? Talvez a diferença seja que a dele foi exposta e a sua... Pois bem, você viu aí 2 pronunciamentos importantíssimos, pastor Eliseu Rodrigues e André Valadão. Na minha opinião, homens de Deus que ousaram falar a verdade, que infelizmente está na mira aí da justiça, do cancelamento. Infelizmente, ou felizmente para essas pessoas, nós não estamos nem aí para o cancelamento. O que nós queremos é anunciar a verdade de Cristo. E Deus abençoe você. Até uma próxima. Lembre-se, link, chave Pix aqui. Quiser abençoar o canal, fique à vontade.